Olá, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite, Gabriel, Cecidia, Zélia, Mona Linda, sejam bem-vindos, boa noite, Joseane, seja bem-vinda, Ellen Cristina, boa noite. Boa noite, pessoal. Marcela, Rafa, seja bem-vinda. Oi, Mana Linda. Linoca, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Marcília, seja bem-vinda. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa semana é uma semana especial com muitos convidados. Ontem nós tivemos a participação da Viviane Guimarães, a vice-presidente do MOAB. Falamos um pouquinho sobre atividades, intervenções em época de quarentena. Se você perdeu, vá lá no YouTube, já está no meu canal do YouTube, a live de ontem com a Viviane Guimarães, Mara Rúbia Martins. Instituto Ninar já entrou, já eu chamo vocês. Hoje nós teremos 2 convidados ao mesmo tempo, muito bacana a nossa live. Friendes, Carla, a pantaneira lá de Maceió, tudo bom? Virgínia, Priscila, sejam todos bem-vindos, boa noite. Márcia Cabral, seja bem-vinda. Fazia um tempinho que você não aparecia, Márcia. Thelma é assídua. E o João Pedro, como está? A Marlúcia Brandão. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, terça-feira. Meu pai, gente, meu pai tá na live. Oi, tem, tudo bom? Ele fez um Instagram só para acompanhar a live. Olha só, coloca a mamãe aí, um beijo para vocês, saudade de abraçar, apertar, a gente só tá falando pelo telefone. Kellen, seja bem-vinda. Souza Aparecida, bem-vindos. E agora nós vamos começar a nossa live de hoje falando de um assunto muito importante. Inclusive, quando a gente começou as lives no mês passado, nós falamos sobre a importância das habilidades básicas. Mas as pessoas ainda pediram, mas ficou muita coisa no ar ainda, e depois a gente entrou com sugestões de atividades para fazer nessa quarentena, e o tempo foi passando, e a Fabiana esteve conosco na semana passada, a Fabiana do Instituto Ninar, e foi um pedido, mais uma vez, recorrente para a gente conversar sobre habilidades básicas. Eu assisti uma live da Fabiana com o Gustavo, gostei muito, falei, não, eu quero também na minha live. Então agora a gente vai convidá-los para participar da nossa live. Só um minuto. Vamos convidar o Gustavo Tosi e a Fabiana para entrarem aqui na nossa live. Nós estamos aguardando. E assim, gostaria que vocês convidassem. Vocês têm um aviãozinho aí, vocês cliquem nesse aviãozinho e convidem outras pessoas para participarem da live. Só clicar nesse aviãozinho aí embaixo, e aí vocês vão convidando as pessoas para participarem da nossa live, tá bom? Então, é um prazer tê-los aqui. Quem já conhece a nossa live, seja bem-vindo mais uma vez. Quem está entrando pela primeira vez, eu sou Mara Rúbia, psicopedagoga,
E no início dessa quarentena, a gente teve a ideia de fazer lives sugerindo atividades para serem realizadas em casa, pelas famílias. As famílias me procuraram para a gente fazer essas lives com sugestões de atividades. Fabiana ou Gustavo, entrem novamente e façam uma solicitação, porque eu não estou conseguindo localizar vocês aqui. Por favor. Então, a gente vai aguardar a Fabiana e o Gustavo fazerem a solicitação. Eles estão fazendo pelo Instituto Ninar. Eles vão falar um pouquinho sobre o Instituto Ninar. Vamos ver se eu consigo agora. Estamos aguardando. Enquanto a gente aguarda, eu vou apresentando o Gustavo e a Fabiana. Ah, Gustavo, tudo bom? Oi, Fabiana. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu Obrigado. gostaria de agradecer imensamente que vocês Prazer. aceitaram participar como essa dupla dinâmica, esse casal maravilhoso na nossa live. Obrigado. Eu sempre tenho visto vocês e acompanho o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu vou fazer uma breve apresentação, não tão breve, porque o currículo de vocês não permite, mas eu vou falar rapidinho. E depois, se vocês quiserem se apresentar, e o nosso assunto hoje é ensino de habilidades básicas. Então, o Gustavo Tosi é cofundador, diretor, supervisor do Instituto Ninar e do Centro de Intervenção Intensiva e Precoce e da Combinha Azul, que a Fabiana já falou conosco semana passada. Ele é psicólogo, mestre em ciência do comportamento pela Universidade de Brasília, atuou em Nova York, nos Estados Unidos, e em diferentes cidades do Brasil. É professor em cursos de graduação em diversas universidades, coordenador de curso de pós-graduação, psicólogo clínico, supervisor de casos clínicos domiciliares e acompanhamento terapêutico de indivíduos com transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Eu falei que ia demorar. Agora, Fabiana Andrade, diretora da Clínica Instituto Ninar, cofundadora do Instituto Ninar, Centro de Intervenção Intensiva Precoce e da Combinha Azul. Psicóloga, mestre em Ciências do Comportamento pela UNB, especialista em docência no ensino superior pelo IESB, com formação em Análise do Comportamento Clínica pelo IBAC, docente, supervisora clínica, avaliadora psicológica e psicóloga clínica em consultório, domicílio, individual e em grupo, de crianças com transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Terminamos as apresentações, mas antes de vocês começarem, eu gostaria que vocês soubessem que, além da minha gratidão e assim, de parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam e principalmente por conhecer a análise do comportamento no IBAC. Foi o meu primeiro curso em análise do comportamento. Eu sou professora, pedagoga e não sabia nem o que era isso. E foi por meio de um curso que eu fiz com o Gustavo no IBAC, Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, aqui no Distrito Federal, para quem não é daqui, nós somos aqui do Distrito Federal, e foi por meio do IBAC, deste curso, que eu conheci e me apaixonei pela análise do comportamento. Então, Nós Mara, somos seu. Na verdade, eu não sei se a Mara lembra, mas quando eu estava na graduação, eu fiz estágio na escola que a Mara trabalhava na época, na 216, na que foi a Ana 416. A Ana Cláudia que conversou com você, acho que vocês são da mesma igreja. Isso. E eu trabalhei na 416 durante 26 anos, só para vocês terem uma noção. Bacana. Hoje nós chegamos aqui fazendo uma dobradinha aqui, ó, fazendo propaganda da Time Out. Um pouquinho, que eu vou tirar os comentários. Da Time Out. Propaganda da Time Out. Quem tá abrindo pode.
É sempre importante a gente valorizar bandas de rock, em especial bandas de Brasília. Brasília tem uma tradição forte no rock nacional e a banda Time Out está aí reacendendo a chama do rock brasiliense no Brasil. E agora uma tradição de rock com pessoas com teia, porque nós já temos duas bandas daqui de Brasília. Sim, a coisa está se multiplicando de um jeito maravilhoso. Isso mesmo. Gente, então sejam bem-vindos. Agora vocês podem falar, a gente vai vendo se tem perguntas. É uma live interativa, então quem quiser fazer perguntas, vocês viram que a gente não tem pouca coisa aqui hoje, não. Hoje nós temos uma dupla de peso. Vamos lá. Bem, gente, prazer imenso estar aqui. Tô me acostumando com lives, não era uma coisa que estava presente, muito presente na minha rotina, no meu repertório, mas está sendo muito legal. Veja, quando nós fomos convidados para falar desse tema, é difícil a gente definir de uma forma assim muito divididinha o que seria um repertório básico, né? Se eu entrasse numa aula de dança no nível básico, talvez o professor chegasse para mim e falasse assim: Gustavo, eu acho que você vai precisar de uma categoria mais básica ainda, né? A gente vai ter que, talvez, primeiro começando a estalar os dedos e ter um certo ritmo, né? Então, às vezes a gente define as coisas como básicas, mas a gente precisa saber qual a referência que a gente tem do que é básico, do que é intermediário, do que é avançado, até porque isso é muito relativo ao repertório que cada um se encontra, o nível que se encontra, né? Sim. A gente fala em básico, curso avançado e por aí vai. Então, quando a gente fala em habilidades básicas, a gente precisa endereçar isso para básicas para quê? Né? Qual que é a finalidade disso? Sim. Dentro da análise do comportamento, a gente fala num conceito de behaviors cusps. A tradução mais próxima aí é a cunha comportamental, que são aqueles comportamentos básicos que a gente aprende, que lá na frente irá refletir no aprendizado de habilidades mais complexas, né? Para dar um exemplo de uma habilidade básica, imitação, por exemplo. Imitação é uma habilidade básica para se desenvolver tantas outras habilidades. Fundamental para a aprendizagem, né, Gustavo? É importante a gente separar repertório, viu, Mara e demais? Sim. O repertório básico daquilo que a gente chama de condição necessária para que a gente consiga se comportar, né? Por exemplo, nós temos pessoas que são verbais. E o que a gente entende de verbal dentro da análise do comportamento? Aquela pessoa que consegue fazer um intercâmbio comunicativo social, né? E o comportamento verbal ele pode ser gestual, vocal, por figuras, enfim. Pouco importa o veículo que a gente está utilizando ali para estabelecer uma comunicação. Mas se a gente pensa que para a pessoa falar ela precisa coordenar essa musculatura aqui, o aparelho fonoarticulatório, e por alguma questão muscular ele não consegue, veja que, apesar de ser verbal, apesar de entender tudo, né, que fala com ele, ele não consegue, não tem aquela condição necessária para se comportar, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, ele tem o básico, ele compreende, ele se expressa e tal, mas aquela condição necessária para vocalizar não tem. Então é importante a gente, às vezes, separar isso daí, né? Tem pessoas que sabem escrever, mas por uma barreira sensorial, motora, não conseguem, né? E aí precisa trabalhar essas condições necessárias para se comportar. Aí eu tenho uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, verbal não significa vocal. Não. Porque também há uma confusão. Quando a gente fala em comportamento verbal, aí as pessoas falam, mas meu filho não fala, então não dá para eu avaliar, não dá para eu fazer nada. Então, verbal tem a ver com comunicação. Vamos dizer assim, né? E o vocal é a palavra, né? A voz. Exato. Então,
Eu posso ter pessoas que falam de forma muito ecolálica, por exemplo, mas dizem muito pouco. Falar e Uhum. dizer, né? Muita ecolalia, muita estereotipia vocal. Como também eu já atendi casos em que a criança não era vocal, porém verbalizava tudo por meio de gestos. Até quem se comunica por Libras já se comunica de uma forma verbal, mas muitas vezes não é vocal. É muito Exato. comum nas aneses os pais falarem o seguinte: olha, o meu filho não é verbal. E aí na avaliação a gente vê que ele Ele entende é. tudo o que a gente fala, segue instruções de 1, 2, 3 passos, só que não vocaliza. Aponta, mostra. Aponta, traz, junta coisas, enfim, se expressa de diferentes formas, porém não é vocal, né? Mas Aham. é verbal. Ele Ótimo. chegou aí. Muita Oi, gente Ingrid. bacana chegando aí, E né? a gente vai vendo muita gente e eu fico. Parece que as pessoas estão vendo que eu fico assim. A Valéria é a mãe do Marcel, que também já participou conosco aqui. Aí ela falou: meu filho não é vocal, mas usa sinais, ele é cego e autista, e entende tudo que a gente fala. Ele é verbal. Isso mesmo. A Valéria deu um depoimento bem bacana do Marcel, é, por essa condição, né, da cegueira associada à TEA. Aí eu vou perguntar para vocês, por exemplo, vocês atendem lá no Instituto Ninar. A Fabiana já falou um pouquinho. Então, quem não assistiu a live da semana passada, tá lá no meu canal do YouTube, Mara Rubia Martins. Ela já explicou como o Ninar funciona. E aí eu gostaria de saber como é essa avaliação das habilidades de uma forma geral e se, por exemplo, a pessoa que vocês estão avaliando tem algum comprometimento já nas habilidades básicas, nas habilidades iniciais. Como é feito o trabalho? A gente tem, existem na literatura alguns protocolos que a gente usa para avaliar, né? A gente usa isso mais ou menos por idade e pelas habilidades que a pessoa, que a criança, que o adolescente tem, né? Então, por exemplo, os menorzinhos, quem avalia geralmente sou eu e umas outras psicólogas. Então, a gente usa muito o VibMap, a gente usa o Wafos também é muito bom. O Wafos já pega uma galerinha mais velha, né? Se a gente está avaliando, por exemplo, habilidades sociais, a gente usa o Social Save. Então, isso depende se a gente está avaliando só o repertório ou se a gente está fazendo uma avaliação diagnóstica também. A gente tem instrumentos, vários instrumentos para avaliação diagnóstica de meninos pequenos, os maiores, mas existem para os maiores também, mas né, são em menor número. Todos estes instrumentos, eles são baseados. Então, deixa eu abrir. Eles são baseados. A gente está Tá com cortando um probleminha no pouquinho? som, tá cortando o som. Talvez agora melhore. Melhorou? Sim, melhorou. Tá. Todos estes instrumentos que a Fabiana mencionou são instrumentos que baseiam numa base estatística de normalidade. Normalidade é um conceito estatístico, tá? Uhum. Quando a gente parâmetros normais, a gente está falando de uma junção de expectativas. Expectativa da sociedade perante a pessoa, expectativas da família perante ao filho, expectativas dos profissionais perante a criança, a pessoa acompanhada. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, né, e a gente menciona o que é ou não esperado para cada faixa etária, a gente, de uma certa forma, está colocando essas expectativas dentro de um conceito médio, né? Por isso que a gente chama de normal. Então, a partir desse desenvolvimento desta curva normal, a gente abstrai ali o que seria básico, né? Então, antes da criança, por exemplo, pensarmos em ensinar comportamento verbal, eu preciso saber se ela está estabelecendo uma comunicação.
com o olhar, atenção compartilhado, apontar. Isso para nós seria básico, né, do ponto de vista profissional. A imitação para o desenvolvimento de repertório social, para o desenvolvimento de repertório lúdico, a gente aprende muito de forma vicariante, por observação. Para aprendermos a aprender, eu preciso desta imitação. Porque no momento que eu aprendo uma habilidade por imitação, em tese eu estou apto a aprender qualquer outra habilidade seguindo o mesmo caminho, né? Tá bem. Então, quando a gente fala, está cortando, né? Está normal. Para vocês está normal? E vocês, pessoal, para mim tá... O áudio tá bem ruim. O áudio da Mara tá bom ou tá ruim? O áudio da Mara. O meu, gente, o meu tá legal? Pra gente tá tudo bem. Cortando demais. Eu tô ouvindo bem. Você tá nos ouvindo, Mara? Pra mim, você nos ouve? Tá cortando um pouquinho, tá picotando. Vou desligar o nosso modem e ligar de novo, rapidinho. Eu vou ligar aqui o... Tá. Tá ótimo. E, gente, se vocês quiserem participar com perguntas, fazendo alguma intervenção, vocês podem participar, sem problema, tá? Vocês podem ficar à vontade e participarem com perguntas. Da Mara tá bom? Eu tirei da Mara tá bom? E agora, melhorou? Melhorou, gente, o do Gustavo e da Fabiana? Melhorou? Ótimo. Tá cortando ainda? Você está bom. Tá cortando. O da Mara tá cortando, tá ótimo. O problema é aqui. A gente tá com 4G. A gente ligou agora o 4G. Agora a gente colocou 4G agora. Então, tá bombando aqui o 4G. Foi? Foi, vamos lá. Melhorou agora? Então vamos. Gostaria que a gente repetisse. Oi, Raquel. Raquel tá aí. Raquel, eu vi. Eu vi a Raquel, eu vi a Adriana, eu vi um monte de gente da equipe. Tá, melhorou agora para você também? Material, Gustavo, se tem algum material de ensino de habilidades básicas? Tem. Boa parte desse material que eu conheço, que a gente utiliza, é um material que, infelizmente, está em inglês. E estando em inglês, a gente acaba restringindo muito o público, né, que vai ler. Porém, a gente tem um grande orgulho e privilégio, né, de termos uma pessoa que nos anos 80 publicou um livro muito popular na área que se chama Passo a Passo do Caminho. O nome desta autora é Margarida Windhaus. E tem a tradução. Tá tudo em português. Sim. Eu vou pedir para minha equipe técnica pegar aqui, que eu estava estudando Edicom, Margarida Windhaus já está na terceira edição, tá? Ela foi professora na USP, analista do comportamento de peso na área e nos anos 80 muito atuante. Melhorou, Fábio? Melhorou? Que bom, gente. Então, estamos no 4G. Vamos lá. Se vocês quiserem melhor, que eu né? falei que cortou, só perguntem, tá? Aí deixa só... Exatamente. Essa daí é a segunda edição. Saiu a terceira, revisada e ampliada. Mudaram poucas coisas. Exato. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Por exemplo, esse livro... Quando eu comecei a estudar análise do comportamento, vi aqui, ó, na Bíblia. Esse livro, ele segue... eu vou dizer o seguinte, eu tenho vários manuais em inglês e nada tão didático. Como esse. Né? A gente tem que pensar nas áreas de desenvolvimento em vários eixos, né? Em vários eixos. A gente pode separar isso em vários subtópicos. Sim. E esse livro está sensível a isso, né? Comportamento verbal, autocuidados, atividades da vida diária, habilidades acadêmicas. E o que os manuais dos anos 90, 2000 para cá fizeram foi o quê? Foi destrinchar cada vez mais em áreas de aplicação. Hoje, lá no Instituto, tem meninos desde 2 anos e pouquinho
até 40, 50 Sim, anos. 55 58. agora, certo? É porque toda vez a gente vai citar ele, mas ele tá fazendo aniversário. Então, assim, nós temos pessoas que estão trabalhando coisas básicas, que muitos chamariam de básicas, né, como aprendendo a comunicação, escovação, autocuidados, como outros estariam aprendendo coisas mais avançadas, pegar um Uber, passar numa entrevista Trabalhar. de emprego, ou trabalhar. E mesmo entrando no trabalho, a gente vai ter parâmetros do que seria básico, intermediário e avançado dentro daquela ocupação. Então, o que é básico, o que é intermediário avançado, isso é arbitrário. E, de novo, serve para atender as expectativas da sociedade, da família, do ponto de vista técnico-profissional. Aham. E o importante é a gente colocar um ponto de convergência ali. Muitos pais, às vezes, vêm com expectativas lá nas alturas, e os profissionais estão com as expectativas mais alinhadas ali ao repertório da criança. E isso é importante até para a gente evitar frustrações, a gente conseguir alinhar, né? E às vezes o que é básico para os pais é avançado para o profissional, né? Às vezes o profissional está sensível a certos ganhos em que os pais vão olhar, mas isso é relevante, isso é importante, E é muito. a gente vai colocar, olha, isso é muito importante. Isso pode até ser, a partir do seu olhar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, o básico do básico, mas para a gente é aquele alicerce É sólido, fundamental. repertório mais consistente. A Raquel está falando que adora o conceito de cúspides comportamentais. Eu também adoro, porque quando falaram, eu já fui lá procurar o que era, né? Porque não é do nosso vocabulário. Então, são as habilidades realmente que são básicas e fundamentais para a gente construir outras, para a gente trabalhar outras, né? E na escola, gente, essas habilidades são fundamentais. Por exemplo, aquele estudante que não entra na sala, como é que você vai ensinar? Aquele estudante que não senta, aquele estudante que não olha, que não foca a atenção. Então, como você vai trabalhar qualquer outra coisa? É exatamente o que o Gustavo está falando. Então, às vezes, eu, como família, tenho uma expectativa lá em cima. Só que o meu filho ainda não entra na escola, não entra na sala, não senta. Que são justamente as habilidades primeiras para a gente poder ensinar outras coisas, né? Igual andar sem sentar, não dá. A gente primeiro tem que sentar para depois andar. É uma coisa de cada vez mesmo. Como escreveram aqui, ó. Cada degrau é importante. Gente, só um comentário aqui. Apareceu um aluno muito querido, Altair. Excelente aluno, fantástico. Altair é maravilhoso. Maravilhoso. Vejam só, toda a sociedade, que nada, o planeta inteiro está sendo convidado de forma muito básica a utilizar a máscara, né? Sim. Veja que é um aprendizado novo para todos nós. Para todos. Né? E veja que mesmo com a instrução, mesmo com a regra, o básico às vezes não surgiu, porque a gente coça o nariz e pega e a coisa pendura e cai e vai, quer dizer, isso envolve um treino às vezes do básico, daquela disciplina, segurar assim, assim assado. Hoje mesmo nós estávamos discutindo uma programação para trabalhar com os nossos meninos, e a gente fez essa programação, e aí a gente estipulou o que seria o passo a passo para a gente conseguir trabalhar com seria o básico, né? O que seria o básico. Agora, pode ser que esses meninos, e eles são os melhores para nos ensinar, né? Do tipo, olha, isso que vocês estão chamando de básico é difícil pra caramba, então pode começar a colocar. E como é que eles vão dizer isso para nós, né? Evitando, se esquivando, fugindo. A gente tem a literatura, mas a gente precisa aplicar, a gente precisa experimentar essas coisas, né? Para que a gente consiga entender e estarmos mais sensíveis ao que seria básico. Então, no planejamento, quando a gente vai à literatura, duas coisas são importantes de estarmos sensíveis, né? É a questão do pareamento e a modelagem. Então, eu preciso colocar aquele elemento estranho, a máscara, né? Que a criança pegue, que brinque, fica lá de pique-esconde e coloca, e adesiva ali na máscara, e coloca no boneco e brinca com aquilo. Veja,
Já tô vendo que esse negócio aqui... Não... e aí Vai coloca um pouquinho. aproximando, né? Aproximando da pessoa. Para depois a gente começar o ensino, quer dizer, eu trabalho o básico do básico, para depois trabalhar o passo 1 do básico. E ali eu coloco o elástico, e ali coloca na frente da face, mas eu ainda não prendo. E com isso eu vou fazendo todo. Daqui uns dias a gente vai ter retorno se está dando certo ou não, mas a gente está colocando isso nas nossas programações também. Isso. E o que eu Né? acho mais bacana, gente, da análise do comportamento é justamente isso. É um planejamento para cada pessoa. Caso para mim, não é para você, porque você tem mais dificuldade por algum motivo. Às vezes tem uma questão motora, às vezes tem a questão do entendimento, mil coisas. Então, assim, a gente vai ensinar a mesma coisa, vamos dizer, o uso da máscara, mas cada um partindo ali do seu básico, do seu conhecimento, da sua habilidade. E a análise do comportamento tem essa questão que muitas vezes as pessoas confundem. Eu vejo as pessoas ainda falando o método ABA, como se fosse uma coisa pronta. É aquilo que você falou. Não, tem aqui no livro da Margarida, eu tenho que seguir exatamente, eu tenho que fazer para todo mundo, vamos fazer um planejamento igual. E não, é justamente ao contrário. Eu preciso conhecer esse menino para saber da onde eu vou começar. Né? Só um pouquinho, vou cortar só um minutinho vocês. A Fernanda está perguntando se vai ficar disponível. A live vai ficar salva aqui no Instagram durante 24 horas e amanhã eu posto no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Nós temos mais de 40 vídeos lá no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Pode seguir. Vamos ver se tem perguntas, né, gente? Ó, o pessoal de Maceió, eu fui em Maceió agora, menino, que beleza esse povo de Maceió. Muito importante, Amara, ter... enquanto você vai procurando aí as perguntas, as pessoas vão participando. Isso que a Mara está colocando é muito importante, né? Quer dizer, a gente nunca viu a análise do comportamento como método, né? Dentro da análise do comportamento você tem métodos, no plural, e nenhum deles é algo engessado, até porque, na medida que se evolui com pesquisas, pensamentos e tudo mais, métodos também vão mudando. É assim qualquer área de produção de conhecimento. Pega os métodos de analgesia dos anos 20, dos anos 30, amém, evoluíram de lá para cá, né? E seria diferente com qualquer outra área de produção de conhecimento. Né? É uma ciência, não um método. Muito... A Jéssica está dizendo que é uma ciência. Muito bacana. Resumiu melhor do que eu conseguiria fazer. Agora sim, dando até o próprio exemplo da máscara. Há 3, 4 meses atrás, a gente não pensaria em colocar o ensino de máscara em algum currículo, em algum programa. Então, também depende da necessidade do momento, da necessidade da pessoa, da necessidade do ambiente, da situação. E é muito bacana. Agora, isso nos convida, sim. Nos convida a pensarmos em várias outras aplicações disso, porque nas pesquisas que eu fiz de ontem para hoje, eu achei estudos que trabalharam com adultos dentro do espectro do autismo e que precisavam fazer intervenções dentárias. Né? Fazendo todo esse cuidado que a gente está fazendo com as máscaras, fazendo já na fase adulta. E a gente fica pensando, por que não começarmos desde pequeno? Né? Porque já ouvi várias histórias de pais a ponto de ter que dar anestesia geral para poder tratar os dentes, por exemplo. Né? Crianças irão entrar em crise por conta de dor. Isso. E é dor por não conseguirem se comunicar, tornar comum esse evento privado, a gente fica sem saber. Então, essa questão da máscara nos convida a pensarmos muitas coisas básicas. Veja, eu uso óculos. Você também, né, Mara? E por que não, já que o pai e a mãe usam óculos, por que não começarmos também a trabalhar o básico de aceitar os óculos enquanto são pequenininhos, porque lá na frente eles poderão precisar do óculos já com o grau. Né? E por aí vai. Um recurso, até o óculos de sol.
é importante que se use óculos de sol, principalmente aqui em Brasília, né? Eu tenho uma pergunta direcionada a mim, a Márcia 40 está fazendo. Mara, inclusive, o PPI deste ano terá que ser refeito depois de tantas mudanças. Com certeza, nossas crianças chegarão diferentes nas aulas. Isso mesmo. Gente, para quem não é aqui do Distrito Federal, o PPI é o Plano Pedagógico Individual, que a gente realiza nas escolas do Distrito Federal, especialmente com estudantes com TEA e deficiência intelectual. E com certeza, se ele ainda não foi feito, porque tem muitas professoras que estão falando, não deu nem tempo de fazer o PPI, porque as aulas foram interrompidas. Então, a gente já precisa pensar na elaboração de um plano. E é justamente partindo da onde esse menino vem para a gente, esse estudante está chegando. O que aconteceu aí nesse período de quarentena com ele? Porque às vezes ele vai chegar muito diferente do jeito que ele saiu, né? Ou aquém, ou além. Eu já vejo muitas mães aqui com depoimentos bacanas, que elas estão fazendo as intervenções, elas estão estimulando os filhos. Tem uma que diz que o filho já está bom para ser alfabetizado. Ontem ela queria sugestões de atividades. Então, com certeza, gente, é um novo plano de ensino. Não é o mesmo de fevereiro, né? Eu não conheço o Instituto Ninar. Ele é de Goiânia? Como funciona? Lá na live da Fabiana, da semana passada, eu não sei que dia que você teve aqui, Fabiana, do dia 23 de abril. Fabiana esteve aqui no dia 23 de abril, tem a live lá no canal do YouTube, tá? Ela explica como é o atendimento lá no Instituto Ninar. Mas tem Goiânia, Rio Verde, Brasília, na Asa Sul e em Águas Claras. Águas Claras. Isso, só faltou as novas. Vamos lá. Gente, uma coisa, não tem assim, muito a ver com o nosso assunto, mas pediram para eu perguntar para vocês, quando é que vai ter curso pelo Instituto Ninar? Acabamos de finalizar um curso, tem 3 semanas? 2. 2 semanas a gente finalizou um curso para pais, né? Para pais. Mas todos são bem-vindos. A gente só fala que é para pais porque não é um curso que visa formação de profissionais. Uhum. É um curso para o dia a dia mesmo, né? Nós trabalhamos já com formação profissional por 7 anos. Você sabe. E a Mara foi uma das colaboradoras, inclusive, do curso. E hoje o nosso foco tem sido mais para traduzir a análise do comportamento numa linguagem mais acessível, tornar a análise do comportamento mais popular, de uma certa forma. E, inclusive, a gente do Instituto Ninar tem uma proposta de visitas escolares. Sempre quando nos convidam para palestras, a gente vai. A gente é só chamar, a gente vai. É só chamar, a gente vai. Se precisarem de qualquer ajuda, suporte, a gente sente que é uma contrapartida nossa, né? Do nosso trabalho, nosso conhecimento, naquilo que a gente pode ajudar. Mas a gente já está preparando um novo módulo, e com esses recursos que a gente tem, como este, né? A gente está só estudando as melhores alternativas. A gente está pensando numa plataforma. A gente não consegue nem gravar uma live. Não, mas isso aí a gente vai aprender. A gente vai aprender. Né? Mas tudo indica que o próximo curso para pais e para quem se interessar vai ser nesta área de atividades da vida autônoma e social. Legal. Vai pensando assim com carinho muito especial num curso para os professores, por favor. Gente, não tardei aí. Fala isso mesmo, curso para professores. Assim, porque é o que eu falei, aba pra gente, assim, que tá lá na escola, é realmente assim, uma coisa muito difícil. A gente pensa, as pessoas, é uma ciência, a maior parte do material está em inglês, você tem que traduzir. Então, assim, nós pensamos que é muito difícil. E assim, eu não sei nada, mas assim, eu me aproximei muito a partir daquele curso, gostei e tenho me desafiado a estudar cada vez mais.
Não posso dizer assim que eu aplico a aba na clínica, mas o conhecimento está aqui e a gente está atuando também. Então, em termos assim de escola, é importante que a equipe pedagógica, não só os professores, mas a equipe pedagógica tenha esse conhecimento básico, porque faz a diferença. A gente tem um outro olhar para aquele estudante, porque também a gente tem uma coisa arraigada em termos de currículo. E a gente pensa que currículo é só o currículo acadêmico, é só aquela teoria, é só aquele tanto de disciplina, aquele tanto de matéria. E o currículo é muito além disso, né? Então, trabalhar com habilidades básicas é currículo, né? Com essas habilidades aí que a gente vem falando. E a gente precisa colocar isso no PPI, na adequação curricular, qualquer que seja o nome. Então, eu acredito assim, a gente precisa realmente colocar a análise do comportamento de uma forma que as pessoas não se assustem tanto, ou não assim, pensem que é uma coisa tão difícil que eu não vou nem começar a tentar. É interessante porque a gente aproxima muito a análise do comportamento da psicologia, porque a análise do comportamento foi, historicamente falando, né, muito próxima, né, dessas abordagens psicológicas que existiam na época. Uhum. Mas a análise do comportamento está para a psicologia como estaria para qualquer outra área de produção de conhecimento. Tá? Uhum. Não há nenhuma restrição, em princípio. Inclusive, nós já tivemos presidente da ABA Internacional, a ABAI, e a pessoa era fonoaudióloga. Nós temos no Brasil hoje pessoas da terapia ocupacional, analistas do comportamento, como muitas pessoas também da pedagogia. Então é importante a gente entender que a minha formação, por exemplo, né, eu me formei na Federal de São João del Rei. Ao longo do curso eu fiz 47 disciplinas. Destas 47, 4 eram ligadas à análise do comportamento, apenas 4. Então eu posso dizer que hoje o que eu sei não veio da graduação, veio do que eu fiz depois da graduação. A Fabiana já pegou um currículo mais moderno, né? Na época a instituição dela estava sob tutela do professor João Cláudio Todorov. Então, eu fiz mestrado depois com ele também, então eu tive um pouquinho mais de sorte. A Fabiana teve uma formação de básica, né? De graduação. O Márcio. Exatamente, o Márcio Borges. E ela teve uma formação básica muito mais sólida do que eu tive, por exemplo, né? E dependendo da instituição que você se forma, o que é básico, o que é intermediário muda muito. Sim. Já que o tema é esse, né? Uhum. Tá legal. A Fabíola diz que já quer vocês na escola dela, então depois, Fabíola, você pode entrar. Eles já vão abrir logo uma agenda para as escolas, porque aqui, gente, é cheio de professor. O Altair está dizendo que se tornou analista do comportamento desde quando ainda era aluno de psicologia, assistindo às aulas da Mara no curso dela, um curso excelente, do Gustavo, no IBAC. Eu dei um salto em TEA e na análise do comportamento. É isso mesmo, o conhecimento, ele transforma verdadeiramente a gente, até em termos pessoais mesmo, né? Eu já estou pensando no meu futuro breve com adolescente autista. Notas da diversidade. É a mãe do Davi, não é? Daniel, isso. Eu assisti a live. Maravilhosa, viu? Muito legal essa história também. Indico o pessoal da Mirá. Eles estão dando cursos. Carol, se você quiser colocar os cursos aqui. Gente, muita gente pedindo curso. Vocês não têm noção das pessoas que querem, né? Curso, ó. Adorei o curso do FTEA, do IBAC. Fabiana é linda. Parabéns, Gustavo. Eu não sei se é parabéns, Gustavo, porque ele soube escolher a Fabiana linda. Fala assim, Fabiana linda, Gustavo legal. Mas faz
mais perguntas? Gratidão. Estamos aqui para Sabatina, podem perguntar. Isso, curso para o corpo docente do SAE, Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, da Secretaria de Educação. Gente, na Secretaria de Educação, vocês precisam ver na EAP. Às vezes a EAP entra em contato com o Instituto Ninar e aí eles oferecem um curso. Precisa ter a chancela da EAP ou de uma instituição superior. Eles aceitam só assim. Para coordenação pedagógica também. Ela também quer, não é só para as equipes, não. Muitas vezes os cursos são direcionados apenas para os professores regentes. Então, precisa ser, realmente, a Thelma tem razão, precisa ser para toda a equipe. Porque, por exemplo, hoje eu estou como professora regente, amanhã eu não estou mais. Então, eu fiz o curso e uma pessoa que amanhã vai estar na turma, ela não vai ter o conhecimento. Outra coisa, tem coordenador, tem supervisor, tem equipe especializada de apoio à aprendizagem. Muitas vezes, por exemplo, a equipe gestora da escola não conhece. Você fala, TEA, a pessoa, TEA? TEA? Autista. Às vezes as pessoas desconhecem ainda, né? O Altair está falando, modelagem, modelação, gamificação são recursos excelentes para as atividades básicas. Isso mesmo, Altair. Inclusive, agora eu também sou voluntária de um projeto lá na UNB de softwares para autistas. Projeto Participar. Entrem lá, baixem gratuitamente. O Altair fez uma pergunta. Pode ir, que eu não cheguei lá. Pode perguntar, pode falar. Sumiu aqui, peraí. Ai, meu Deus. Não, tava mais embaixo aqui, ó. Aqui. Como desenvolver o tato. Você consegue ler aí, Mara? Não, era como tato. Aqui, ó. Não, peraí. Como desenvolver o tato, comportamento verbal para alunos com TEA. Que não sabem sinalizar. Que não sabem sinalizar que vão ao banheiro, que com fome, sede, querem ir ao banheiro, etc. Ótima pergunta, e é uma pergunta de quem entende a análise do comportamento. Tato é um comportamento verbal que, definindo assim num português bem claro, é a capacidade da pessoa nomear coisas, descrever. Então, quando a pessoa olha para este copo e fala água, né, pode ser um tato. Eu pergunto o que é isso, ele fala livro. Isso é um de tato, é tocar o mundo por meio de palavras. E a pergunta do Altair é uma pergunta muito interessante, né? Quer dizer, muitas pessoas não conseguem descrever, e como é que ele vai não consegue descrever coisas públicas ali ao seu redor, como é que ele vai acessar eventos que somente ele tem acesso, que é o que a gente chama de eventos privados, né? O que ele está sentindo em termos de dor, de fome, sede, por aí vai, né? Bem, pensando no básico, né? A gente tem que primeiro saber se essa pessoa ela é verbal. Ela entende o que se fala com ela e ela já tem o que a gente chama de alguns operantes verbais presentes. Se esses operantes não estiverem presentes, a gente precisa trabalhar o básico. Sabe-se que as pessoas aprendem mais facilmente a falar pedindo por coisas. Uhum. Crianças, em geral, aprendem pedindo, falando dá, apontando, né? E este repertório a gente chama de mandos. No momento em que a pessoa começa a descrever coisas do mundo, é porque isso não é primeiro interessante para ela, mas sim para quem está ouvindo. No momento em que eu peço algo, eu estou pedindo algo que é importante para mim. Quando eu peço uma água, né, aquilo é importante para mim, não necessariamente para quem está ouvindo. Mas quando eu digo, tem uma barata ali, isso é importante para o ouvinte, né? Tem uma barata ali, meu Deus, aonde? Deixa eu correr. Então, o básico para desenvolver o tato é também desenvolver essas questões sociais, em que o ouvinte se tornou importante para mim. Isso estando presente, o básico, eu vou trabalhar uma outra coisa básica, que é a nomeação. E eu preciso nomear coisas públicas.
Sentimento, para análise do comportamento, não vem de dentro para fora. O caminho é o contrário, de fora para dentro, né? Eu aprendo a absorver o mundo de fora e quando ele entra dentro de nós, quem é analista do comportamento falou, não acredito que o professor falou isso, mas é para facilitar a compreensão. Eu tô achando ótimo. É o momento em que a gente pode dizer que ele está tateando coisas que pensa, que sente e por aí vai. Então vamos imaginar uma criança que ainda não sabe nomear as coisas que sente em termos de dor, né? Mas ela sente dor. E ao sentir dor ela chora. E quando acontece algo de forma pública, por exemplo, ele caiu do skate e ralou ali o braço, a gente fala, poxa, doeu, machucou. E ali eu tenho acesso à queda, ao tombo, ao machucado, e naquele momento eu estou nomeando e inferindo aquele estado corporal que só ele sente, eu não sinto. Eu estou inferindo a diferença. E ali ele machucou, dodói, doeu, e ele chora, e aí vem o acalento, vem o beijo, vem a água com sabão, vem o colo, vem o carinho. Com o tempo, esse chorinho de dodói vai ser generalizado para outros tipos de dores também, dores das quais eu não tenho acesso. Pensando na pessoa de desenvolvimento atípico, né, dentro do transtorno do espectro do autismo, eu vou fazer o mesmo caminho, só que eu preciso pegar esses caminhos e fracionar em passos mais didáticos. Então, eu começo nomeando, né, coisas, substantivos. Depois eu vou para nomear o que? Ações, verbos, presente contínuo, depois no passado. Eu começo depois a nomear estados emocionais de forma pública, fazendo leituras de expressões faciais, em figuras, na própria pessoa, do terapeuta ali, né? Depois eu estou trabalhando toda uma sequência causal do tipo, a criança está soltando pipa, é um dia ensolarado, está feliz. A pipa soltou do barbante. Como ele vai se sentir? E aí eu já estou trabalhando essa questão inferencial. E eu começo a analisar para essa própria criança, né? O que te deixaria triste? Se o seu sorvete caísse no chão, se o seu brinquedo quebrasse, como você ficaria? Assim ou assim? Então eu tenho vários repertórios básicos para serem trabalhados previamente para chegar nesse que é extremamente complexo. Complexo, inclusive, para nós. Sim. Eu também faço atendimento adulto e muitos adultos entram lá sofrendo, sentindo, sem saber o que está afligindo, né, seus coraçõezinhos. Agora mesmo, nesse tempo de quarentena, a gente está emocionalmente instável, né, Fabiana? Vulnerável. Isso que o Gustavo falou, né? Essa questão dessa divisão, tantas divisões para ensinar alguma coisa, a gente está partindo do pressuposto que a pessoa que a gente está trabalhando precisa desse tipo de divisão, né? Porque pode ter uma pessoa que a gente está atendendo que não precise, né, de tantas divisões. Falou, sei lá, 5 passos, ela talvez precise ir do quarto para frente. Então, quando a gente fala que a gente está só exemplificando, não quer dizer que todo mundo precisa passar por tantas divisões, não é esse o ponto. Por isso que eu falo que a análise do comportamento, ela é para cada um. Então, você tem que fazer ali a análise funcional daquela pessoa, né? Para você saber como lidar. O pessoal está pedindo para a gente abrir mais uma hora de live. Aí, como que eu faço? Tem como salvar essa? Ou então só fica a outra? Tem? Quando encerrar essa, é só entrar de novo. Ah, tá. E vocês concordam, gente, que a gente continue? Vocês dois concordam? Que eu preciso dos meus convidados. Bom, talvez eu acho que fosse mais produtivo, pensando para nós, a gente pode fazer como é que fala? Volume 2. Tá, capítulo. uma outra live, para a gente continuar esse assunto. Nós temos, naturalmente, nessa quarentena, nós temos, como todo mundo tem, né? As demandas de filho, demandas... Sim. Então, olha só. Nós vamos combinar aqui, quando terminar eu entro em contato, a gente vai ver o melhor dia para vocês. E se vocês quiserem sugerir outros temas, ou se vocês quiserem continuar nessa pegada, eu particularmente estou achando bacana. Pode fazer uma enquete.
as pessoas irem perguntando. E a gente vai jogando, trocando bola, né? No bate-bola. Pode fazer até uma enquete. Olha, teve uma outra pergunta aqui. Não consegue passar o dedo. E quando a criança não consegue expressar o que está sentindo e aparece o comportamento disruptivo. A pessoa, ela é vocal ou verbal? A gente tem que conhecer um pouquinho mais, né, Gustavo, para saber. Porque é o seguinte, às vezes as crianças, elas estão sentindo coisas que só elas sentem de novo, né? Uhum. E aí vem o comportamento disruptivo. Otite, dor de dente, gastrite. Imagina, a pessoa não vai conseguir descrever. E aí vem aquela irritação, aquela agitação. Dentro dessa análise funcional, eu preciso saber, os gatilhos, eles são sociais, no sentido de que foi privado de ter acesso ao tablet, um brinquedo e tal, e aí veio esse comportamento disruptivo? Ou ocorreu sem qualquer alteração no ambiente social, no ambiente físico, foi uma coisa assim, de repente, como muitos gostam de falar, do nada. Do nada significa para nós que alguma coisa aconteceu, só que a gente não sabe. Por isso que a gente precisa analisar cada situação. E não é só uma vez. Às vezes a gente precisa de várias observações. Gente, deixa eu cortar. Aqui assim, faltam 3 minutos. E de toda forma vai cair. Então, assim, só pra gente fechar bonitinho, para não ficar aquela coisa, porque o Instagram, ele corta mesmo, ele é mal educado. Então, assim, eu vou só tirar um pouquinho os comentários que as pessoas gostam de tirar um print. Aí, quem quiser tirar, para a gente depois colocar nas redes sociais. O casal lindo aí. Agradecê-los mais uma vez. Depois a gente vai combinar uma outra oportunidade, tá? Pra gente continuar esse Vamos lá, de novo. Aê. Agora sim. Tá bom? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos marcar uma nova live, tá? Fiquem bem, tudo de bom para vocês. Beijo. Muito obrigada, obrigada. Ai, gente, que legal. Muito feliz. Foi muito produtiva a nossa live hoje. Nós vamos continuar com as nossas lives. Amanhã nós vamos ter um outro convidado especial que também vai falar sobre a análise do comportamento aplicado. É o professor Fábio Coelho, da Academia do Autismo. Só que ele vai falar sobre VibMap. VibMap, até o Gustavo falou, é um dos instrumentos de avaliação das habilidades de linguagem. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso amanhã. Então, não percam, amanhã, às 18 horas, Fábio Coelho, da Academia do Autismo. Essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram e a partir de amanhã no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Então, assista, dê o seu joia para a gente continuar fazendo bacana no canal. Compartilhe com outros colegas, com outras famílias. E se inscreva no canal para você receber as notificações, tá bom? Nós temos mais de 40 vídeos lá no canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Eu espero vocês amanhã para a gente falar sobre o VibMap com o professor Fábio Coelho, da Academia do Autismo. Eu espero vocês. Até amanhã. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.